Deus, saúde da igreja com a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. Queridos, a palavra que Deus colocou no meu coração para eu trazer para a noiva dele, esta noite, é sobre o amor de Deus por nós. Amém? Eu gostaria que a igreja se colocasse de pé em reverência à palavra e vamos abrir as nossas Bíblias em 1 João 4, versículos 7 a 8 e 16. 1 João 4, versículos 7, 8 e depois o 16, que diz assim. Todos encontraram? Amém? 1 João 4, versículos 7, 8 e 16. O versículo 7 diz: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. O versículo 8 diz: Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. O versículo 16: E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Podeis se assentar, igreja. Senhor nosso Deus e nosso Pai, esta é a palavra que o Senhor ministrou no meu coração, Senhor. Eu peço em nome do Senhor Jesus que eu diminua e que o Senhor cresça, meu Deus. Que o Senhor possa falar, Senhor, desse amor do Senhor, desse amor maravilhoso, desse amor inafável, desse amor que o Senhor fez por nós, meu Pai. Muito obrigada, Senhor, que eu diminua para que tu cresça em mim. Fala, Espírito Santo de Deus, fala para a tua noiva. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu peço em nome do Senhor Jesus. Abençoa a tua noiva, abençoa a tua palavra, abençoa a tua igreja, Pai. Eu peço e agradeço em nome de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, o apóstolo João já inicia no versículo 7, nesse texto que nós acabamos de ler, ele inicia nos exortando a amar uns aos outros. Esse amor tem que ser verdadeiro. Devemos demonstrar cuidado e buscar o bem-estar do próximo. Esse cuidado, esse amor não se limita em intenções, mas em coisas concretas, mas se expressa em atitudes concretas por meio da disposição e prática sincera para socorrer aqueles que estão em necessidade. Amém? Amém? O amor se expressa por meio da ajuda sincera aos necessitados. Compartilhando, nós devemos compartilhar com eles os nossos bens materiais, seja doando alimentos, roupas, recursos financeiros ou qualquer outra forma de auxílio de que eles necessitem. Esse é o segundo mandamento de Deus: amar ao próximo como a si mesmo. E o Senhor Jesus ainda vai além. Ele diz: amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Está escrito em João 15, versículo 12, que Jesus nos deu um mandamento: amai uns aos outros como eu vos amei. Esse é o segundo mandamento da lei de Deus, do mandamento do Criador. João nos incentiva a demonstrar amor por 3 razões. Primeira, porque o amor faz parte da própria natureza de Deus. Segunda, porque Deus nos amou primeiro. Amém. Por isso nós que temos experimentado o amor dele, o perdão e a graça que nos foi concedida, devemos amar e ajudar o nosso próximo, mesmo que isso exija sacrifício. Nós devemos ajudar o nosso próximo. A terceira demonstração de amor, porque quando amamos uns aos outros, demonstramos que Deus habita em nós. Amém. E o seu amor
é aperfeiçoado em nossa vida. Amém? Irmãos, Deus nos ama muito e o seu amor por nós é incondicional. Você já conheceu outro amor assim? Que amor é esse? Que amor é esse? É o amor ágape. O amor que Deus tem por nós é o amor ágape. É o amor incomparável, eterno, verdadeiro, puro, infinito, imutável, sincero, perfeito, que transforma a vida e conduz o pecador ao arrependimento, a fé e a comunhão com Deus. É um amor que não discrimina e não impõe nenhuma precondição. Você consegue imaginar um amor assim? Alguém que te ama sempre, independente de quem você é, ou do que você fez, ou do que você está fazendo, Deus te ama. Amém. Deus nos ama. Graças a Deus. Deus nos ama. Deus sempre nos amou. Está escrito em 1 João 4, versículo 19. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Aleluia, glória a Deus. Todo amor verdadeiro tem origem em Deus. Foi com Ele que aprendemos a amar, pois Ele nos amou antes mesmo de o buscarmos. Ele já nos amou. Seu amor nos alcançou e transformou o nosso coração, capacitando-nos a amar a Deus e ao próximo com sinceridade. Que amor é esse? Que amor é esse? Um amor puro, um amor verdadeiro, um amor possível, um amor imutável. Deus nos ama. Apesar de sermos pecadores, Deus nos ama. Deus não gosta do pecado, é o pecado que nos afasta de Deus. Mas Deus ama o pecador. Deus nos ama mesmo quando nós estamos pecando. Deus nos ama. Mas nós precisamos, irmãos, quando nós estamos em pecado, quando nós erramos, quando nós pecamos, o Espírito Santo de Deus nos inquieta e nós temos que dobrar os nossos joelhos, nos arrepender e pedir perdão a Deus, porque Ele está com os braços estendidos para nos perdoar, para nos livrar de todo pecado. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Quando Jesus venceu a morte e triunfou sobre Satanás, consumando essa vitória em sua ressurreição, Ele nos garantiu que nada nos separaria do amor de Deus. E nada pode impedir o cumprimento dos propósitos de Deus em nossa vida. O nosso Deus é poderoso, Ele é onipotente, Ele é transcendente. Está escrito na Bíblia que Deus criou todas as coisas apenas pelo poder da palavra. Com a simples ordem, Deus trouxe à existência os céus, a terra, o mar, a lua, as estrelas, os astros, os animais. Os animais, tudo que existe no universo foi criado por Ele, conforme declara o Salmo 33, versículo 9. Porque falou e tudo se fez. Mandou e logo tudo apareceu. Aleluia, glória a Deus. Que amor é esse? É o Deus poderoso, é um Deus que não faz acepção de pessoas. Esse é o Deus que nos ama. Aleluia, glória a Deus. Ele é o Criador do universo. Está escrito em 1 Gênesis que durante 6 dias Deus criou todas as coisas e no 7º dia Ele descansou. Glória a Deus. Entretanto, irmãos, no 6º dia Deus resolveu criar o homem, pois Deus queria se relacionar com uma criatura que tivesse as suas características e que pudesse se relacionar com Ele e o amar e receber o amor dele. Pois dentre as criações de Deus não havia nenhuma
nenhuma criatura que tivesse essas características. Então, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Obrigada, Deus, por Senhor ter nos criado a tua imagem e semelhança. Obrigada, meu Deus. Obrigada, Deus, por esse amor. Por esse amor, Senhor. Obrigada pelo nosso relacionamento, ó Pai. Irmãos, isso não mudou. Deus continua querendo. Deus continua querendo relacionamento. Ele quer relacionamento. Ele quer comunhão, Ele quer que nós nos prostramos diante dEle, nos humilhamos diante da Tua presença santa. Amém. E que tenhamos um relacionamento puro e verdadeiro com Ele. Amém. Glória a Deus. Vamos ler o que está escrito em Gênesis 1, versículo 26 e 27, sobre a criação de Deus. Eu vou ler, irmãos. Gênesis 1, versículo 26 e 27, sobre a criação de Deus. 26, e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E que, o versículo 27, e criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, distinguindo-o de toda a criação, Deus desejava, como eu já falei, ter um relacionamento íntimo e pessoal com a sua criatura. O ser humano foi formado para refletir os atributos de Deus, os atributos morais do seu Criador, e para viver em comunhão com Ele, refletindo o seu caráter, desfrutando do teu amor e andando em sua presença santa. Esse é o Deus que nós servimos. Que amor é esse? Que amor é esse, irmão? Vocês já imaginaram o privilégio que nós temos de ser a imagem e semelhança de Deus? Vocês já pararam para pensar o que nós somos em Deus? Tudo que nós temos vem de Deus. Tudo que nós somos vem de Deus. Nós temos que entender que Deus nos amou primeiro e que nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. Vamos falar um pouquinho sobre o primeiro homem que Deus criou. Adão. Como é do conhecimento de todos, Adão foi o primeiro homem que Deus criou. Mas ele desobedeceu a Deus. E como consequência, o pecado de Adão não recaiu só sobre ele, recaiu também sobre a humanidade. E devido a essa consequência, a humanidade morreu espiritualmente. Então ficamos desligados de Deus. Ficamos desligados do Senhor e nos tornamos submissos à autoridade do maligno. Nos tornamos submissos à autoridade do maligno. No entanto, o Altíssimo, o Deus Todo-Poderoso, Ele elaborou um plano a fim de nos resgatar para si. Ele enviou seu único filho. Ele enviou seu único filho para morrer em nosso lugar, nos libertar, nos salvar, nos livrar, nos libertar de todos os pecados. A palavra de Deus diz lá em Isaías, e quando o Senhor Jesus foi para o Calvário, Ele levou sobre Ele todas as nossas iniquidades, todos os nossos pecados, e carregou com as nossas doenças, nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Nós somos curados, aleluia, glória a Deus. Esse é o Deus que nós servimos, um Deus todo-poderoso, um Deus que era, é e será eternamente, um Deus que não mudou. O Senhor não mudou, porque nele não há mudança nem sombra de variação.
Ele é o mesmo Deus de ontem e de hoje, será eternamente. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Está escrito em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa foi a maior prova de que fomos amados, imensamente por Deus, amados. Amada igreja do Senhor, aqui está a essência de toda a mensagem do Evangelho, do plano de Deus, da salvação de Deus, da salvação planejada por Deus e executada pelo Senhor Jesus na cruz do Calvário por nós. Ele nos amou. Ele nos amou. Por isso Ele enviou o seu único filho para morrer em nosso lugar. O seu filho que não tinha pecado nenhum. O teu filho que era santo. Ele se fez pecado naquela cruz do Calvário em nosso lugar. Aleluia. Que amor é esse? Que amor é esse, irmãos? É um amor que não tem como explicar. É um amor que nem mesmo os poetas conseguem explicar. É um amor ágape. Sabemos só o que é um amor ágape? Glória a Deus. Né? Aleluia, glória a Deus. Né, Pai? Aleluia, glória a Deus, aleluia. Deus nos redimiu através da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Amém, Jesus. Ele nos redimiu não com coisas corruptíveis, comprada com ouro, mas Ele nos redimiu e nos comprou com o precioso sangue de Jesus. Amém. O sangue que Jesus verteu naquela cruz do Calvário fala muito alto. O sangue que Jesus, o sangue carmesim de Jesus, vertido na cruz do Calvário, nos salvou, nos libertou, nos curou. O sangue de Jesus tem poder na nossa vida. O sangue de Jesus tem poder na nossa vida, irmãos. Nós estamos debaixo da cobertura do sangue de Jesus. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. É o nome mais poderoso do universo. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que sublime amor. Que glorioso amor. Deus nos ama infinitamente, apesar de sermos pecadores. Seu amor nos alcançou quando estávamos perdidos. Nós ainda éramos pecadores e mesmo assim Deus enviou teu Filho para morrer por nós na cruz do Calvário. Ele restaurou a nossa esperança quando tudo parecia que não tinha fim, que não tinha solução, e nos adotou como seus filhos por meio de Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Deus ama todos indistintamente, sem acepção de pessoas. Deus ama você, Deus ama a mim. Esse amor não está baseado nos seus méritos, nem nos meus méritos. Deus ama você e Deus ama a mim, porque Ele é amor. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Que amor é esse? Que amor é esse, irmãos? Que amor é esse? Aleluia. 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 Igreja, Jesus está voltando, igreja. Ele vem buscar a sua igreja, mas Ele só vai levar a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e sem defeito, como está escrito em Efésios 5, 27. Amém. Deus está às portas. Não esqueça, irmãos, Ele só vai levar a igreja gloriosa e santa. Amém.
Vou fazer algumas perguntas para que a igreja possa refletir sobre elas. Não precisa responder. Eu gostaria que você refletisse, assim como eu já fiz essa reflexão. Como está a sua vida com Deus? A primeira pergunta para a reflexão é essa. Como está a sua vida com Deus? Segundo, você está cumprindo todos os mandamentos, os decretos e os princípios de Deus? Você está no centro da vontade de Deus? Se Jesus voltar hoje para buscar a noiva dele, você tem certeza que vai subir? Irmãos, sabemos do imenso amor que Deus tem por nós e de tudo que Ele fez por nós. Ele já fez, está fazendo e ainda fará muito e muito mais por nós. Diante dessas colocações, eu comecei a pensar no amor de Deus. Comecei a refletir sobre o amor de Deus, sobre tudo que Ele já fez por nós. Eu sempre dou graças a Deus por tudo que eu tenho, porque tudo que eu tenho foi Ele que me deu. Tudo é Deus, Senhor, tudo é Deus, porque foi o Senhor que me deu. Aleluia, glória a Deus. E aí, irmãos, eu comecei a refletir. Como podemos corresponder o amor de Deus por nós? Já que Ele nos ama tanto, já que Ele nos ama tanto, já que Ele provou esse amor, já que Ele provou esse amor, como podemos fazer, o que podemos fazer para corresponder o amor de Deus por nós? Irmãos, a Bíblia nos mostra várias formas práticas e espirituais de corresponder a este amor. Eu elenquei seis maneiras de corresponder ao amor de Deus. 6, dentre outras, são várias. Nós começaremos pelo primeiro e maior mandamento, que foi também citado por Jesus. Amém. Primeiro, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Mateus 22, versículo 37. Isso significa colocar Jesus em primeiro lugar em tudo, nas escolhas, nos pensamentos, nas prioridades. É viver não apenas com fé, mas com paixão pela presença de Deus. Pela presença de Deus. Jesus, quando Moisés estava com o povo no deserto, Deus falou, certo momento Deus falou, siga, eu mandarei meu anjo para com vocês, mas eu não vou com vocês. Ele parou e disse, sem a tua presença nós não iremos, sem a tua presença eu não irei. A presença de Deus, como foi cantada aqui no início do louvor, a presença de Deus é o que nos sustenta. Nós precisamos cada dia mais da presença de Deus, porque é Deus que nos protege, é Deus que nos guarda, é Deus que nos abençoa, é Deus que nos livra de todo mal, é Deus que renova as nossas forças, é Deus que... Aleluia, glória a Deus. A presença de Deus nos basta, como o Senhor Jesus disse. Sem a minha presença, vocês não podem fazer nada, nada. Sem mim nada podeis fazer. Aleluia, glória a Deus. O segundo mandamento, a segunda maneira de retribuir o amor de Deus é amar o próximo, que é o segundo mandamento de Deus, né? Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. João 13, versículo 34. O Senhor Jesus disse que seríamos conhecidos como seus discípulos se tivermos amor uns pelos outros. Só assim seríamos conhecidos como seus discípulos.
Amém. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Está escrito em Hebreus 13, versículo de 1 a 3. O amor ao próximo deve ser constante e demonstrado. E demonstrado também na prática da hospitalidade, assistência aos presos e aos maltratados, como se nós também estivéssemos sofrendo na prisão, como também se nós estivéssemos sentindo a dor daqueles que estão sendo maltratados. O amor de Jesus em nós se manifesta quando tratamos a pessoa com compaixão, humildade e misericórdia. Isso inclui também os nossos inimigos, as pessoas que nos feriram. Porque, irmãos, amar o nosso próximo, amar aquelas pessoas que nós amamos, que nós gostamos, é muito fácil. Mas nós temos que perdoar a todos, principalmente aqueles que nos feriram, aqueles que tiraram ou tentaram tirar o nosso tapete, aqueles que nos magoou, aqueles que nos caluniou, aqueles que nos maltratou. Nós temos que perdoar e nós temos que amar a eles e pedir a Deus que salve eles, que salve. Não foi isso que Jesus fez na cruz do Calvário? Não foi isso que Jesus fez? Quando aquele que estava do lado dele, esqueci o nome, né? Aquele pecador que estava crucificado ao lado de Jesus, e ele pediu para Jesus, e Jesus respondeu: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Jesus perdoou tudo aquilo que ele fez, porque Jesus viu que ele se arrependeu, porque Jesus nos ama. Amém. E ele, como eu já falei, nos ama apesar dos nossos pecados. Mas aquele homem que estava ao lado de Jesus se arrependeu e Deus o perdoou e o salvou. Porque Jesus disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Temos que amar os nossos amigos, assim como Jesus nos amou, assim como Jesus também fez. E nós temos, irmãos, a cada dia ser mais, nós devemos pedir ao Espírito Santo de Deus, para que cada dia nós possamos ser mais parecidos com o Mestre. Amar como Jesus amou, perdoar como Jesus perdoou. Nós temos que ser cada dia mais parecido com o Mestre, pois nós somos discípulos de Jesus. Nós somos discípulos de Jesus, nós temos que ser sal da terra e luz do mundo, igreja. Sal da terra e luz do mundo. Amar a Jesus. Amar a Jesus não é só sentimento, é obediência. A terceira forma que eu tirei da Bíblia, que nós podemos corresponder ao amor de Deus, é guardando os mandamentos. Jesus disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Está escrito em João 14, versículo 21a. Amar Jesus, como eu disse, não é sentimento, só sentimento. É obediência. Quando seguimos os ensinamentos e obedecemos seus mandamentos, mostramos que o amamos de verdade. Mostramos que o amamos de verdade. O quarto é cumprir o ID que Jesus nos comissionou. A comissão feita por Jesus, conhecida como a grande comissão. Após a sua ressurreição, Jesus reuniu com seus discípulos e lhes confiou uma grande missão: levar as boas novas do Evangelho a todas as criaturas e a todas
a todo mundo, levar as boas novas do Evangelho a toda criatura, em todas as nações, para onde nós formos, nós temos que falar do amor de Cristo. Amém. Essa é a base para o evangelismo e as missões que se espalham pelo mundo. Jesus não está nos convidando para participar dessa comissão. Ele está nos comissionando com autoridade para irmos por todo o mundo, pregando o Evangelho e fazendo discípulos em todas as nações. Amém. Igreja, estamos cumprindo este mandamento que o Senhor Jesus nos confiou? Estamos indo? Estamos falando do seu amor? Quando nós vamos no mercado, quando nós vamos numa padaria, quando no trabalho, onde quer que seja, nós estamos falando do amor de Deus? Nós estamos cumprindo esse ide que o Senhor Jesus nos comissionou? Esse ide, irmãos, não é só para aqueles apóstolos, mas foi também para nós, para todos nós, ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Amém. Amém. Aleluia. Amém, Jesus. O quinto mandamento, a quinta forma de retribuirmos o amor de Deus é servindo a Deus com alegria. Servir ao Senhor com alegria, está escrito no Salmo 100, versículo 2. Quando servimos ao Senhor, mostramos que valorizamos o sacrifício dele por nós. E tudo quanto fizermos, devemos fazer de todo o coração, como se fosse para o Senhor. Está escrito em Colossenses 3:23. Tudo aquilo que fizermos, aonde estivermos, aonde colocarmos as nossas mãos, tudo que fizermos, nós temos que fazer de uma forma bem feita, como se estivéssemos fazendo para Deus. Este é um dos mandamentos do Senhor, é um dos decretos do Senhor. O sexto e última forma de manifestarmos a nossa gratidão por Deus, de retribuir a Deus, é permanecendo no amor de Cristo. Permanecer no meu amor, está escrito em João 15, versículo 9. Isso quer dizer, viver continuamente ligado a Ele, é manter comunhão, mesmo quando o mundo tenta nos afastar. Mesmo quando o mundo tenta nos afastar. Irmãos, o amor de Deus nos constrange. Que amor é esse? Que amor é esse que Deus tem por nós? E eu gostaria de falar para a igreja que o local onde mais o diabo tenta é na nossa mente. Na nossa mente ele vem colocando pensamentos ruins, fazendo nós duvidarmos de que Deus pode todas as coisas, fazendo nós duvidarmos muitas vezes até sobre a existência de Deus. É na mente, é o campo de batalha nossa, é na mente. Então, irmãos, Jesus disse, vigiai e orai. Vigiai e orai. Porque o inimigo não está brincando de ser inimigo. O inimigo quer nos afastar da presença de Deus, quer nos tirar do foco. Mas nós temos um Deus todo-poderoso, um Deus fiel, um Deus justo, um Deus maravilhoso, que está conosco, nos guardando, nos protegendo. A palavra de Deus diz que ao redor de nós estão os anjos do Senhor, nos guardando, nos protegendo, nos livrando de todo o mal. Amém. Aleluia. Amém. Resumo: como corresponder ao amor de Cristo? É amar a Ele de todo o coração, colocando-o em primeiro lugar
trabalhar em nossa vida, é obedecer aos seus mandamentos, viver em santidade e fé e demonstrar esse amor, amando o próximo com paixão e perdão. Também é servir a Deus com alegria e permanecer firme em comunhão com Jesus todos os dias. Em outras palavras, irmãos, amamos a Cristo quando vivemos com Ele, como Ele viveu, obedecendo a sua palavra e refletindo o seu amor no mundo de Jesus. Amém. Temos que ser sal da terra e luz do mundo. Temos que fazer a presença de Deus brilhar em nós, irmãos. Vou resumir em poucas palavras, igreja. Tudo que foi falado até agora está alicerçado no amor. Ele é a base. O amor é a sustentação. É o ingrediente que vai nos unir a todas as coisas. É Ele que vai nos levar a Deus Todo-Poderoso. Esta foi a palavra que Deus colocou no meu coração para ministrar para a noiva dele neste momento. Obrigada, Deus. Obrigada.